Um ano tranquilo, sem risco de rebaixamento e diminuir agressivamente a dívida, a diretoria terá que ser elogiada. Óbvio que ela podia resolver isso fazendo uma SAF, mas eu não vou repetir tudo isso aqui, porque até hoje eu não consigo entender como que a diretoria pretende resolver financeiramente o problema do São Paulo de forma mais rápida do que resolveria com uma SAF, olhando quanto o Vasco, por exemplo, conseguiu uma SAF. O Vasco tem um estádio que gera menos arrecadação que o do São Paulo, tem uma categoria de base inferior à do São Paulo, tem uma estrutura inferior à do São Paulo, tem a quinta torcida maior do país, enorme, São Paulo é a terceira, então, se o Vasco conseguiu isso, o São Paulo podia conseguir mais. Mas tudo bem. Mas... Você me responde só uma coisa de continuar? Claro. Você falou de finanças rapidinho. Sim. O Patrick foi dispensado para cortar espaço na folha? Não, vendido. Então, mas para cortar espaço na folha? Foi liberado para negociar? Não, acho que o Patrick queria ir embora. Então, assim, não dá para parar e achar que é só isso também o discurso. Tem muita coisa que não foi falada. Me explica uma coisa, então eu vou te fazer uma pergunta. Que técnico vai lá e fala tudo claramente que acontece nos bastidores do clube, etc? Não, mas que você falou, que ele fala tudo. Ele explicou tudo ao torcedor. O torcedor merece ouvir, o torcedor não explicou. Eu vou traduzir o que ele disse pro torcedor do São Paulo para quem quiser entender. O São Paulo não é favorito a nada. Exigir resultado desse time, título, é loucura. Então, ele vai ver se o time encorpa durante o Campeonato Paulista para ver como o time chega ao Brasileiro. E é essa a situação do São Paulo. Ponto é, ele não explicou tudo. Por isso que eu votei em São Paulo em oitavo quando a gente fez aquela lista. Mas o meu ponto é... E eu não tinha visto a entrevista do Rogério que aconteceu durante o programa. Ele não explicou tudo. Produção, não tem como passar um pós... Ele falou de uma parte, Vitor. Certo? Ele falou de uma parte que ele cabe para falar, ó, tivemos que cortar, então aguenta a mão aí, porque ou a gente faz corte ou a gente compete. O São Paulo jogou pelo Speed Mendonça com o Santos. O torcedor, Vitor. Perdeu. Mas, peraí, não quer Perdeu pro Santos, jogador. Ele não foi nem... Não tô nem falando ali os que custaram muito. O Santos aceitando fazer um contrato de 3 anos, que é um contrato muito extenso para um jogador que é irregular, um jogador que viveu altos e baixos, pode ser útil, mas 3 anos de contrato. Tem que ver se o São Paulo toparia fazer 3 anos de contrato. Não, porque daqui a pouco vão começar a falar o seguinte, Prato. Vão dizer, esse é o time, os jogadores que o Rogério queria. Provavelmente ele aprovou as contratações. Sim, imagino que sim. Mas ele olhou um nome, não pode vir. O segundo, não pode vir. O terceiro, não pode vir. O quarto, não pode vir. O quinto, deve ter vindo o sexto. Mas jogador você acha que o Odair não viveu isso no Santos, por exemplo? Também. Perfeito. É óbvio que se o Odair pudesse, ele levaria o Gabigol. Por exemplo. Santos. Vou dar um exemplo, óbvio. Mas, nesse caso, é importante que o torcedor entenda. Eu sei que o torcedor é passional e tem que ser passional. Precisa deixar de ser passional. Se ele for racional, ele só vai acompanhar quando o time estiver bem, então tem que ser passional. Mas é legal para o torcedor ajudar o time que ele entenda a situação do clube e entenda a situação do treinador. Se o São Paulo, ano passado, chegou, e eu vejo muita gente dizendo o contrário, na final do estadual, na final da Sul-Americana, quase chegou na Libertadores, foi longe, foi porque o São Paulo teve um coletivo competitivo, um time competitivamente forte, sob o ponto de vista do conjunto da equipe, mesmo sendo um time muito limitado. Esse ano, em tese, o São Paulo tem um time tecnicamente, no início da temporada, pior. Eu acho que perde uma coisa, mas pode ganhar em outras. Pode ser um time mais veloz. Tem um time mais coeso, pelo menos tem jogadores com todo... Tem atacante de lado de campo. Isso tudo vai ter é volante que marca. O Rogério falou ali, Berner, em outras palavras, que ele está recebendo jogadores com fome. Quando ele fala jogadores... Sim. Não é que ele está menosprezando os atletas, não é isso. Atletas que chegaram ao São Paulo, alguns deles, estão vendo o São Paulo como a chance da vida de cada um. Claro que é, e a gente já conversou disso, o Birner já falou em outros momentos. Tem uns que reagem muito bem, tem uns que se intimidam, se inibem e não conseguem jogar. Agora, ele está recebendo, bem ou mal, o Wellington Rato fez um bom brasileiro pelo Atlético Goianiense, é um atleta de 30 anos, não sei como vai ser no São Paulo, mas acho que é válida a aposta, é válido para a gente observar como vai ser. O Marcos Paulo apareceu bem no Fluminense, não jogou na Europa, mas tem 20 anos apenas. O Pedrinho também é um atacante de lado de campo, que o São Paulo se ressentiu ano passado muitas vezes. Então, assim, eu acho que perdeu, por um lado, o Mendes. É um jogador que estava na Copa do Mundo. O melhor jogador que o São Paulo trouxe. Há 40 dias. Vai ser o empenho. Então, assim, acho que o São Paulo perdeu por um lado, talvez jogadores com mais rodagem, mais experientes, até mais caros, mas, por outro lado, ganhou jogadores mais velozes, alguns mais jovens. Isso. Muda o time, mas pode ser um time competitivo. Coletivamente tem que ser forte. Um time que vai incomodar muita gente. O Rogério falou. O problema não é o problema, né? O que eu vejo, assim, algumas coisas que deverão acontecer. Primeiro, em relação a um time mais jovem, um time com outra característica, a oscilação ela pode existir. O ano passado, o São Paulo, mesmo com os jogadores mais velhos e mais experientes, mais cascudos e tal, um dos problemas era a oscilação. Às vezes jogava bem um jogo, depois o outro jogo jogava 45 minutos bem, depois 45 minutos caía. Aí quando todo mundo esperava, não, agora o São Paulo vai. O São Paulo não jogava nada. Vê a final contra o Palmeiras no Paulista. Um jogo ótimo e um segundo jogo horroroso. Que aí o Palmeiras... Não, tudo bem, mas... Foi outra coisa. O São Paulo deu condição para isso. Então, mas aí entra o lado... O que eu quero dizer, entra o lado emocional.
Esse é o lado emocional. Como é que vai ser? Não, mas o Rogério... Eu acho que o Rogério perfeito no discurso, só que ele tem que... A responsabilidade vai ser dele. Não adianta depois sair e falar não, porque o clube não tem, porque assim, ele está mostrando, ele sabe onde ele está, ele sabe quais são as limitações. Então, assim, todas as cobranças serão direcionadas ao Rogério. Mas o que você acha que o São Paulo a torcida racionalmente deveria esperar de resultados desse elenco? Não, eu não acho que tem que esperar resultado, Bini, não é isso que eu estou dizendo. Para cobrar o técnico na medida certa, por isso estou falando. Não, porque naturalmente você tem que cobrar um treinador como o Rogério. Perfeito. Você vai cobrar. Se o time não joga bem, você vai cobrar de quem? Desses jogadores que não têm expressão, que ele falou? Você tem que cobrar do treinador, até que é a estrela. Porque se o time, por exemplo, for bem, a gente vai dar muito mérito ao Rogério aqui também. Sim, como nós demos, esse ponto eu não vou cobrar do Diniz que ele fica acima do Flamengo. Por exemplo, na Libertadores. Esse ponto específico me incomoda, o Praticita. O ponto que o Praticita, tipo, se o time for bem, todo o mérito do mundo ao Rogério. Se o time não for bem, toda a culpa é dos jogadores. Não, mas aí é o ar-condicionado. Não, mas entendeu? Aí não é futebol. Futebol, o jogador ainda joga o jogo, ainda quem faz as coisas, quem marca, quem corre, quem acerta. Não dá pra ser assim mais. Mas não dá pra esquecer. O ano passado, quando perdeu a Sul-Americana, o discurso era esse. Mas faltou jogador. Não estou falando de faltou jogador, não. Não estou falando de faltou jogador. Estou falando do discurso após a derrota. Terra arrasada, perdemos isso, perdemos aquilo. E uma semana antes da final, quem poderia imaginar que nós chegaríamos na final do Paulista, chegaríamos na semifinal da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana? Era um discurso totalmente positivo e afrontando ainda muitas vezes os críticos que duvidavam. Aí quando perde é tudo terra arrasada e aí entra no discurso que o Pedro está falando, que a impressão que dá é o seguinte, eu fiz de tudo, quem perdeu foram os jogadores. Não pode, é esse ponto que eu quero dizer. O Rogério foi perfeito na explicação. Eu acho que o torcedor de São Paulino... Sim, mais barato. Sim, claro, o torcedor São Paulino vai entender, até porque o Rogério está falando muito claro. Muito claro. E aí eu acho que ele é perfeito. Agora, não pode se eximir das cobranças que serão feitas ao longo do ano. Porque o São Paulo é time grande. São Paulo não é um time que tem uma camisa pequena. O São Paulo tem uma camisa pesada. Então, se ele tem... Gigante. Sim, se é gigante, o São Paulo é um dos maiores. Às vezes até esquece, mas é gigante demais. Sim, os times que construíram a história do futebol brasileiro. Entendeu? Então, assim, a cobrança... Eu sei, calma. A cobrança vai ser feita. A cobrança será feita se não perder. Como nós estávamos falando outro dia aqui, em qualquer clube. Se você não ganha, é resultado. Se você não ganha, você vai ser cobrado. Agora, não dá para isentar, porque nós estamos vendo. Quem pegou a chave do departamento de futebol? Rogério Ceni. Quem é que comanda? Quem é que faz tudo? É ele. Então, e aí entra no que nós sempre falamos sobre a questão do Rogério no trato, no dia a dia, na forma como ele trabalha. O ambiente do São Paulo ano passado, pelas informações que eu tenho, era pesadíssimo no dia a dia. Era ruim. Era ruim. Então, como é que vai ser isso? O Rogério vai levar isso de boa? Quando perder, vai começar a atacar pedra nos jogadores ou vai tentar se isentar? Não, eu acho que ele tem estofo suficiente para falar, eu errei. O jogador, a gente resolve isso lá dentro, internamente, vamos resolver e tal. Porque assim, ele precisa... O São Paulo nos anos 90 era o exemplo. O que acontecia no São Paulo, ninguém sabia. O que acontecia nos outros clubes, todo mundo sabia. Então, o Rogério tem isso. O Rogério vivenciou isso. Então, é o Rogério, já que é ele que está falando, ele que é o porta-voz, o Rogério tem que utilizar dessa experiência que ele teve